Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma edição do podcast Calado. E hoje eu estou aqui com o Dudu de Nardim. Prazer estar aqui com você para a gente falar sobre um tema que é muito rico aqui na história de Arraial do Cabo, que é o pescador. Afinal de contas, esse mês é o mês do pescador. Verdade, Fabiano. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação muito grande poder ser convidado para esse momento especial aí contigo hoje. Muito bem. O nome dele é Eduardo Andrade da Rocha. Mas se perguntar por aí quem é o Eduardo Andrade da Rocha, ninguém conhece. É o Dudu de Nardim. Nardim, começa falando do seu pai, afinal de contas, esse é o dia que a gente está fazendo essa bela homenagem aos pescadores do Cabo. Fabiano, falar de Leonardo da Rocha Filho, mais conhecido como Nardinho, né? Inclusive eu tenho essa marca hoje e eu só sou conhecido por causa do meu pai, porque meu pai sempre foi uma pessoa assim, a gente até se emociona quando a gente fala de Nardinho, porque Nardinho foi o herói da nossa família, né? Ele sempre foi o alicerce de tudo, um pescador tradicional, nunca entrou numa sala de aula, nunca entrou numa sala de aula, mas foi um dos homens mais ricos de Arraial do Cabo. Meu pai chegou a ter quase 50 barcos na época que ele comprava peixe, né? E a gente acompanhava papai para tudo. E papai sempre foi aquela galinha de pinto que pegava os filhos e botava aqui embaixo das asas para se proteger, o tempo todo preocupado com a gente. E sempre viveu da pesca, apesar de ser marítimo. Uhum. Meu pai não tinha como a gente até eu, a minha família, a gente saiu, meu pai, a gente não tem limite de trabalho, a gente sempre fazia todas as atividades juntas. Ele saía da marítima, minha mãe contava que quando ele chegava do plantão, que ele trabalhava de turno, ele chegava do plantão com a roupa dele só chegava, botava a roupa, pegava a cesta de pescaria e ia pescar. Então foi um homem que sempre foi muito trabalhador, morreu com 80 anos, assim, nos deixou uma saudade imensa, mas foi um cara que sempre foi um batalhador muito grande, cuidadoso com as coisas, não só com a família, mas sempre cauteloso com tudo que ele tinha. E é orgulho da gente dizer que eu levo o nome dele até hoje, Dudu de Nardi. Dudu, e com 15 anos já estava no mar, já estava Com 15 pescando. anos, com 15 anos eu já pescava na canoa do meu pai. Ele tinha a canoa na Ilha do Farol e era uma tradição nossa de pescar, né? E com 15 anos eu já acordava, era um dos primeiros a acordar. Meu pai sempre acordava muito cedo, né? Fazia o café para acompanha os pescadores de Sim. canoa, para os pescadores irem lá tomar o café e dali a gente sair todo mundo junto. Mas nesse intervalo, enquanto ele estava fazendo café, eu com 15 anos, eu já ia na casa dos pescadores, de Didi Amélia, dos outros pescadores, eles tinham uma certa dificuldade de acordar, e eu batia de porta em porta para dizer, olha, estamos saindo daqui a pouco, entendeu? Então era uma coisa assim que eu assumi mesmo de ser pescador, tive outras atividades paralelas, mas nunca deixei de ser pescador, Fabiano. E como é que era naquela época? Quer dizer, isso a gente está falando aí há quase 50 anos, né? Mais ou menos isso. Eu hoje tenho 61. Meu pai me cadastrou na colônia de pescadores e na Capitania dos Portos em 79. 1979 eu sou cadastrado, tenho carteirinha de pescador, era embarcado nas embarcações dele, tanto na canoa quanto de alguns barcos dele. E naquela época a gente tinha uma certa fartura de peixe, né? É isso que eu ia dizer, porque É, era muito diferente, né? Era um povo mais unido também, né? era um povo mais unido, era um povo que, na verdade, dependia da pesca. Ou era pesca ou era álcalis. Sim. Depois eu tive a oportunidade, com 18 anos, ainda falando sobre a pesca, a gente acordava muito cedo, ia lá para a Ilha do Farol. Todas as vezes a gente fazia comida lá, passava o dia inteiro. Hoje, os pescadores quase nem ficam o dia inteiro. Chega lá, vai de manhã cedinho, fica até umas 10, 11 horas no máximo, não faz mais comida, apesar
da colônia ter feito um espaço bacana lá Uhum. para os pescadores na Ilha do Farol. Tem a casinha do Maramutá. Nas prainhas também tem o seu espaço lá, que agora nós estamos no período da tainha. Então, naquela época, era uma certa fartura de peixe. Depois, eu tive uma oportunidade de fazer um processo seletivo lá no Banco Bameirinhos do Brasil. Passei no processo seletivo, consegui ainda ficar 4 anos. Aí o pescador virou bancário, mas não aguentou não, né? Não, 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 não. É, A minha vida vida... de pescador é uma vida mais E o livre, né? engraçado, Fabiano, o engraçado é que do gerente ao contínuo não saía daqui de Arraial do Cabo, pescando comigo, passeando de barco, comendo peixe na minha casa, do gerente ao contínuo. Então a gente tinha assim, uma relação maravilhosa, não só eu como profissional, mas também como pescador, porque todo mundo sempre gostou. Todo mundo que não é de Arraial gosta de vir para Arraial do Cabo para pescar. Imagina aquele tradicional. Então, do gerente ao contínuo, estavam sempre pescando comigo. E o engraçado, 4 anos depois, eu trabalhava no banco, eu fazia o caixa de 9 às 3. Uhum. E de 3 às 2 eu conseguia fazer a compensação sozinho. Compensação que a gente diz era os cheques de fora, os cheques de fora, e você precisava somar aquele cheque, fazer bloco de cheque. E era tudo manual, não tinha esse negócio de Não, automático. não tinha nada informatizado. Nada. Eu ficava ali somando aqueles cheques ali, e em 2 horas eu fazia aquilo sozinho. Então, eu fui pai com 22 anos. E imagina, eu trabalhava no caixa de 9 até as 3, de 3 às 5, fazia compensação, minha esposa recém-operada, e eu, às vezes, passava a noite cuidando da minha esposa e do meu filhote. Então, cara, minha cabeça estava... Eu tive que procurar um médico, comecei a tomar já um calmantezinho, não tão potente, mas um calmantezinho com 22 anos. Aí chegou o ponto de eu dizer para o gerente do banco que eu já não estava aguentando mais. Falei, ó, não estou aguentando mais. Ele, não, peraí que eu vou te dar um caixa exclusivo. Fiquei lá um mês, aí eu falei, cara, não dá para mim. Ele falou, não, rapaz, calma. Aí um dia ele foi lá em casa almoçar, minha mãe falou para ele, meu filho está muito diferente, meu filho está nervoso, está tomando calmante. Eu acho que ele se sensibilizou com aquilo. No outro dia eu fui trabalhar, ele falou assim, Dudu, é isso mesmo que você quer? Eu falei, rapaz, eu não estou aguentando mais. Ele, trabalha na gerência comigo. Eu falei assim, se você me der seu cargo de gerente, eu não quero. Já está definido, eu não quero ficar mais trabalhando no banco. Quero voltar a fazer o que eu gosto de fazer, que é pescar. Ele, então tá bom, eu vou te pagar todos os direitos. Eu falei para ele, se você disser que não vai me pagar nada, não se preocupe. Aí a gente agilizou tudo. Na época, a Álcolis ainda funcionava. Eu comprei 2 Kombis agregadas na Álcalis. Uhum. Comprei 2 Kombis com a indenização que eu recebi. E comprei um barco e voltei a fazer o que eu realmente gostava de fazer, que era pescar de canoa. Aí puxava mais 2, pescava na canoa do meu pai e puxava 2 canoas com o meu barco. Todos os dias de pescaria, meu barquinho Bruna vinha abarrotado de peixe. Impressionante. E qual é a sensação, já que a gente está fazendo essa homenagem ao pescador, né, ao Dia do Pescador, ao mês do pescador, a sensação do mar? O que te traz? Qual é a sensação que, por exemplo, sair da terra, estou no mar. O que você sente? Fabiano, eu sempre me senti muito mais seguro no mar do que propriamente na terra. Sempre. E eu não tinha limite, como eu te falei, meu pai, a gente adquiriu isso do meu pai, a gente não tinha limite de trabalho. Eu acordava de madrugada e ia pescar de canoa. Chegava de tarde, pegava o meu barco e ia pescar anchova, pescar espada, pescar lula, pescar tudo. No outro dia era a minha folga da canoa. Eu acordava de madrugada com os meus amigos e a gente ia para o tal da Arrependida. Não sei se você já ouviu falar da Arrependida. Mas ainda não. Arrependida é um lugar que a gente vai até a Ilha do Farol, descia ali no cais da Ilha do Farol, ia até o Farol Novo, e no outro lado a gente descia para o outro lado para pescar na encosta do outro lado. Chegar do outro lado já estava arrependido Não, mesmo. aí quando você descia, que você olhava para cima, você se arrependia de ter ido pescar lá. E por isso é o nome da Arrependida. Como é que volta com peixe? Aí o que acontece? A primeira vez que eu fui lá, eu fui com um grupo de amigos. Eu já tinha uma equipe para pescar na Arrependida, porque eu tinha um barco, eu levava eles lá. Nesse dia,
eu consegui trazer 20 quilos de peixe. Como eu trouxe, eu não Nossa. sei. Eu parei mais de 20 vezes no meio do caminho. E tinha um pescador que era chamado Nego, era Nego, Turiba, Gogosa, Joaquim de Tiona, era uma família. O Nego trouxe 70 quilos de peixe nesse dia. Sozinho. Sozinho. A gente botava um carregador nas costas e trazia. Você imagina, meu irmão um dia levou um pastor para lá para pescar, porque a gente sempre levava, um amigo para pescar lá. O pastor, quando voltou, o meu irmão teve que trazer o óculos e o relógio dele que estava incomodando o peso do óculos e do relógio. Imagina você com um pescador 70 trazendo quilos. 70 quilos. Eu cheguei ao ponto de eu trazer 30 quilos, parecia que eu estava andando num lugar normal, de tão acostumado que eu estava. Entendeu? Então, eu posso garantir para você que eu sustentei os meus filhos, principalmente o mais velho. Inclusive, eu fiz até um vídeo recente agora, ele pescando comigo, que ele gosta de pescar na Arrependido também, o Rafael Gualusa. Ele ama pescar de pedra, ele saiu igualzinho o pai. Tá indo lá até hoje. Ele vai até hoje lá, ele é funcionário da Câmara, trabalha todos os dias, mas quando tem a folguinha dele, ele vai lá pescar e gosta. E eu fiz um vídeo dizendo que na época eu sustentava meu filho com 2 meses, que eu comecei a pescar com 2 meses na Arrependido, e fiz um vídeo dele com 30 e poucos anos, a gente subindo juntos. Entendeu? Isso para mim é um orgulho muito grande de dizer que a gente, até hoje, a gente depende, a gente vive da pesca. Ainda dá para viver exclusivamente da pesca em Arraial do Cabo? Fabiano, não dá. Eu, por exemplo, eu tenho uma canoa na Praia do Pontal, vocês conhecem, Sim. né? Tem um paiolzinho lá. Eu tô, sei lá, 8, 9 meses que não pego um peixe lá. A dificuldade é muito grande. Naquela época a gente tinha uma certa facilidade. A gente pescava nas prainhas, na ilha, no Marmutá, e naquela época a gente tinha uma certa fartura, porque não tinha tanta quantidade de barcos de turismo igual tem hoje, entendeu? Então a gente não tinha tantas traineiras, não tinha tantos caiquinhos pescando. E hoje a concorrência é muito grande. É muito grande. Arraial ainda dá muito peixe para a quantidade de pescadores. É. Graças a Deus, Arraial do Cabo é assim uma cidade que a gente pode dizer que nós somos iluminados. A gente tem que agradecer muito a Deus pela terra que deu, o mar que ele deu para a gente sobreviver. E como é que eram as festas daquela época? Porque a gente está falando, né? No mês se comemora o dia de São Pedro, pescador, por isso a homenagem ao dia do pescador. Como é que eram as festas daquela época? Era muito movimentado, que hoje em dia essa tradição parece que se perdeu um pouco também, né? É verdade. Aos Tinha poucos, procissão no mar, não tinha etc. procissão, ainda tem as Ainda tem. procissões, mas na época, por exemplo, as canoas, era uma tradição das canoas tirar meio quinhão para Santa. Uhum, A nossa canoa era o nome dela, era Nossa Senhora dos Remédios, que era a nossa padroeira. sim. E a gente, todas as canoas, elas tiravam meio quinhão para dar para Santa. E chegava no período das festividades de São Pedro, no dia do padroeiro, do pescador, sempre tinha aquela festa tradicional. Tinha o seu Rubens, ele fazia os leilões lá, das prendas. Era assim uma festa sensacional. Mas isso aos poucos vai acabando, aos poucos vai acabando. Agora, esse mês, a gente vai comemorar, né, as Uhum. festividades de São Pedro. Inclusive, vai ter, final do mês, agora dia 29, vai ter a primeira Copa de Buçada de Canoa, né? Vai Que ser é na outra prainha, tradição que está sendo resgatada, vai ser legal isso. resgatada, isso aí. E a gente sempre faz de tudo. Eu tenho uma lista de contatos que todas as vezes que eu vou pescar, eu sempre faço um vídeo, mando para meus contatos, meus filhos. Pô, pai, você é chato com esse negócio de bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas filho, eu não quero deixar a pesca se acabar. A memória, né? A gente não pode deixar. A gente não pode deixar a pesca se acabar, a gente tem que manter a tradição. Com certeza. E a gente fica feliz em poder dizer que a gente é um pescador que começamos com 15 anos, eu tenho 61 e continuo vivendo a pesca. Eu tenho meu barco de passeio, eu tenho um barquinho de passeio, mas no verão agora, eu e meu sobrinho, ele tem um barquinho de pequena casaria, a gente está lá, pescamos muita lula esse mês agora de dezembro, janeiro e fevereiro, pescamos muita lula. Quando a gente pode, a gente vai e pesca outro peixe, mas está bem escassa, a pescaria hoje está bem escassa, Fabiano, bem escassa.
Isso aí. Então, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui nessa edição especial em homenagem ao pescador, aqui no podcast Calado. Daqui a pouco a gente volta. Bom, a gente está de volta aqui hoje conversando com o Dudu de Nardim, no podcast Calado, essa edição especial em homenagem ao Dia do Pescador, que é dia 29 de junho, né? Que por acaso calha num domingo e vai ter corrida de canoa na praia. Vai ter corrida de canoa na prainha. Bacana isso. É uma coisa que precisa resgatar essa cultura, né, de corrida de canoa, até para entretenimento entre os pescadores, uma aproximação. Parece que a prefeitura, junto com a FIPAC, a Colônia, estão fazendo essa. Eu já fiz o cadastro da minha inscrição da minha canoa Já está lá. treinando? Rapaz, vou falar uma coisa para você. É uma coisa que a gente já vem treinando desde os 15 anos. Desde os 15 anos, 61, né? Inclusive, eu tenho essa marca, assim, uma divisão de tanto que eu remava, né? Eu sempre gostei, assim, de remar. Mas a gente rema pouco. Vamos ver como é que vai ser, né, cara? Vamos ver como é que vai ser. Mas o bacana é que algumas canoas lá do Pontal vão participar, da Prainha, acho que vão 2 ou 3 canoas. Não sei se da Praia dos Anjos confirmaram, e da Praia Grande parece que está com uma certa dificuldade. Mas vai ser uma festa bacana, depois vai ter uma confraternização. E eu acho isso muito bacana mesmo. A gente está falando aqui, em alguns podcasts, em algumas histórias, a gente está falando sobre pesca e tudo mais, sobre componha, né, de pesca. Agora, conta pra gente, até para a gente poder entender melhor. O pessoal vê a canoa, né, junto daquele monte de gente, ela chegando com o peixe. Mas o que que tem desde a preparação, desde o dia anterior, o que que é exatamente uma componha de pesca de canoa? Olha só, Fabiano, eu vou fazer mais ou menos o que a gente fazia no passado, Isso. né? Na Ilha do Farol. A gente, na véspera, a gente ia lá, véspera do dia nosso. Normalmente a gente pescava 2 dias seguidos. A gente levava os galões de 20 litros de água, porque lá não tinha água, levava 2 ou 3 galões. A gente deixava as panelas lá, toda lavadinha. A gente virava a rede. E no outro dia a gente chegava bem cedinho lá para fazer isso, né? A gente juntava as pessoas, estou dizendo isso na canoa do meu pai. Sim. Fora na canoa do Parró, na canoa de... Depois a gente pode até falar sobre esses pescadores também, se você quiser. E a gente saía bem cedinho, antes do dia clarear. Quando chegava, a gente saía dali, a gente tinha um barco esperando para rebocar a gente até lá. Eu peguei a época de barco puxando, mas tinha antes da gente, eles iam no remo mesmo até a Ilha do Farol, ou botavam um pano, que era uma vela, para ir até lá e voltar com no pano a rede, a canoa na vela, naquela Olha. época. Eu não cheguei a pegar. Eu cheguei a pegar pano, canoa porque a gente fazia. Não, tá ventando muito, vamos botar o pano, vamos botar a vela. Aí a gente largava o barco e vinha na canoa, na vela. E era uma coisa assim bacana. Hoje não tem mais isso. Hoje, se não tiver um barco para puxar canoa, não vai para a Ilha do Farol, é difícil. Não vai para o Mamutá, não vai para as prainhas. Mas naquela época eles iam remando. Por isso que os pescadores eram muito fortes. Então, amigo, na verdade era isso. A gente chegava lá, o vigia já subia para o morro, né? Meu pai já subia para o morro. Eu esperava fazer o café, depois eu levava para o meu pai, ou alguém levava para o meu pai quando eu tinha que fazer a comida, porque eu também gostava de cozinhar, e a gente esperava o peixe chegar. E era O uma café não festa. pode faltar, né? Não, o café nunca O café e o faltou. pescador. Não, o café e a comida nunca faltaram para os pescadores. Entendeu? E era assim uma coisa que às vezes a gente cercava de manhã cedinho, às vezes a gente cercava, quando o vigia chegava no morro, meu pai chegava no morro, ele já via o peixe, a gente já cercava antes do café, né? Aí a gente já cercava, já dava aquela fome, a gente já ia direto para a comida, né? A comida já ficava pronta, às vezes a gente até largava a comida, porque o cabeiro, ele tem a responsabilidade de ficar com o cabo ali. Sim. Ele não pode deixar o cabo solto, ele tem que esticar o cabo para o peixe, porque às vezes o peixe bate no cabo, se o cabo estiver muito suspenso, o peixe passa por baixo do cabo. Então o vigia mandou, fez sinal, você tinha que largar tudo, apagava o fogo e descia para
para puxar o cabo, esticar o cabo. Aí depois que a canoa estava cercada, estava tudo tranquilo, aí o cabeiro ia lá e fazia a comida dos pescadores. E até hoje é assim. Até hoje é assim porque, como eu te falei, hoje poucas vezes faz comida na pescaria. Ah, é? É. Mas por quê? Porque Por causa do tempo. não é no tempo, porque hoje a quantidade de peixe diminuiu muito, Muito. a despesa para fazer uma comida, normalmente a gente se levava sempre carne seca, eu levava linguiça, porque é uma comida, a tal da engrossa, né? Uhum. Eu era fera para fazer a engrossa, a gente botava a carne no feijão, a gente esperava o feijão amolecer junto com a carne, depois você tirava a carne seca, você separava a carne seca, tirava todo o feijão, botava numa panela separada, todo o grão do feijão, deixava a água do feijão. Aí você botava o arroz para cozinhar na água do feijão. Né? Enquanto o arroz estava cozinhando na água do feijão, você fazia aquela papa no caroço do feijão. Uhum. Você fazia aquilo ali, amassava, virava aquela papa, e quando o arroz estava cozido, aí você juntava a carne seca, o feijão e o arroz e fazia a engrossa. Aquela comida era maravilhosa, mas também aquilo batia batia no estômago ali, Engrossava, de não, fato. era uma cama na certa, mas era uma comida assim típica nossa, a engrossa da ilha, ela virou assim uma tradição. E uma vez eu tive que sair de Arraial do Cabo para fazer uma engrossa numa fazenda, Fazenda Presidente, porque a menina, ela ficava numa pousada aqui em Arraial do Cabo e ela ia pescar com uma amiga dela com a gente. Ela acordava de madrugada e ia pescar com a gente. E ela comia essa comida lá. E ela acabou tendo que me levar lá para a fazenda dos pais dela. Eles eram muito ricos, eram dono do açúcar Guarani, o Alcopring, eles tinham uma fazenda muito grande, e um dia eu tive que sair daqui para fazer uma engrossa para eles lá na lenha. Tive que fazer uma engrossa para eles lá na fazenda deles. Então era uma tradição muito bacana. É uma tradição que a gente tem que resgatar. Qualquer dia a gente vai ter que ir lá fazer isso aí. A última pessoa que comeu a minha engrossa foi o Totô aqui, o barbeiro. O Márcio pediu, pô, Dudu, meu pai quer comer uma engrossa. Pô, você faz? Eu fui, compramos as coisas, eles compraram as coisas, eu fiz lá no meu paiol. Aí fui eu, Márcio, o Totô e a esposa do Totô. Aí eles comeram lá o nosso saudoso Totô. Eles comeram uma grossa e ficaram assim apaixonados, impressionados com a qualidade da comida. Entendeu? Maravilha. Os peixes, vamos falar um pouquinho de peixe. O peixe de cada praia, de cada região, tem diferença? Porque os peixes daqui do Arraial do Cabo, eles são os peixes de passagem, mas já tem os nativos também, né? O que tem em cada região? Na verdade, Arraial do Cabo, a gente sempre teve assim, uma variedade imensa de peixe. Acho que todos os peixes do mar passam pelo Arraial do Cabo. Todos. Ó, eu já matei xarel, já matei graçainha, já matei achorro, já matei pampo, já matei bonito, já matei pitangola, já matei olete, já matei xerelete. Já matei toda a Na qualidade época de do peixe. Peruá, que tinha bastante. Raquete, é o peixe famosa mais raquete. fácil que tinha. A raquete, às vezes, ela passava por cima da. É o peixe mais manso que tem. O olete, cada peixe tem a sua variação de. Por exemplo, o pescador, o vigia lá, eu um dia fui considerado o vigia dos milhões. Porque um dia a gente pescando no Maramutá, a gente estava lá, eu e o Lauro, lá em cima do morro, nós fomos cercar um cardume de olete. E a gente sabia que era olete por causa da forma e o jeito do olete se virar. O olete ele é um peixe manso, ele vem em meia água, aí faz aquela forma amarelada, e você conhece que ele se vira devagarzinho e depois ele volta ao normal. Aí a gente sabe que é olete. E a gente estava ali, a canoa estava embaixo do vigia. Só que o peixe veio justamente do lado contrário. Em vez de vir de cá, o peixe passou pela canoa. Aí Lauro foi tentar cercar o peixe, a gente diz o peixe pelo rabo, que é o peixe vindo para cá, o rabo dele está aqui, né? E a gente tentou cercar o peixe e o peixe acabou não ficando na rede. Lauro falou, Dudu, vai lá na árvore. E quase ninguém ia para a árvore por causa das jararacas, por causa das cobras. E eu nunca tive medo de cobra. Eu via as cobras, eu me virava com as cobras. Fui lá para a árvore. Enquanto eu estava embarcando a rede ali, quando eu vi aquele cardume de peixe vindo, eu fui e cerquei o cardume de peixe. Nós matamos 180 e poucos oletes, daquele olete de 15, 20, 25 quilos. E foi uma festa.
E esse dia foi na Pituca. E no outro dia era a canoa do meu pai. Aí nós fomos para o Marmotá. Chegamos lá na parte da manhã, matamos um pouquinho de bonito. Aí almoçamos e ficamos para de tarde. Só que o bonito começou a passar de tarde e tinha um cara na árvore. Tinha um cara na árvore. E toda hora o bonito passava e ele não via. Aí o outro vigia dizia: Ah, o bonito passou aqui. Ah, o bonito passou aqui. Aí disseram: Desce, fulano, desce, Florinho. E o Dudu vai subir aí na árvore. Eu subi. Só que na tarde, quando chega 2 horas da tarde, é o horário do pôr do sol. Sim. E a árvore dá justamente em direção ao boqueirão, que é o pôr do sol, né? Quando eu olhei a canoa, eu botei a canoa lá, a gente fala que é o vigia de baixo. Quando eu olhei, um cardume de Paraty pulando, que a gente diz que é o rando. Quando eu olhei naquela horaça do sol, eu vi que era um cardume de olete. Fui e cerquei. Cerquei, puxamos, matamos 120 oletes desse grande. Aí todo mundo dizia: o vigia dos milhões, o vigia dos milhões. E fora isso, teve um dia que meu irmão foi pescar na canoa, que não era a canoa do meu pai, ele pegou 17 toneladas de bonito. Nossa. Chegou em casa morto de cansado, me acordou: mano, eu amanhã não tenho condição de pescar. Você pode ir no meu lugar? Eu falei: claro. Chegou no outro dia, matamos mais 17 toneladas de bonito. Então, naquela época, era assim uma quantidade muito grande de olete, de tudo quanto era tipo de peixe. Como eu te falei, eu tinha um barco que todos os dias da canoa, meu barco, Bruninha, eu chamava Bruninha, vinha carregadinho, ficava com um palmo só fora d'água, e eu com aquela bandeira branca para anunciar que o peixe era um peixe nobre, né? Quando a gente matava bonito, a gente não botava bandeira. Mas quando era xarel, quando era olete, pitangola, anchova, aí a gente botava a bandeira, aí as pessoas na praia dizendo: Ih, é peixe bom, é peixe bom. Entendeu? O bonito, então, não é tão bonito. O bonito é bonito, mas não é bonito. É que eles chamam de peixe de couro. Não tem mais negócio do peixe de couro, peixe de escama. Como é que é a diferença? Não, o bonito, a raquete, o peruá, são peixes que não têm escama. Né? O restante, a grande maioria dos peixes, todos eles têm escama. Mas aí isso influi na qualidade? Influi, tem uma certa influência. Por exemplo, o bonito não é um peixe mais para pesca, para isca. Né? A raquete já é um peixe, hoje é um peixe mais nobre, o peruá também é um peixe mais nobre. Mas naquela época não tinha tanto valor. Agora, engraçado, como é que esses peixes subiram do mar? Porque eu sou de uma época em Arraial que tinha muito, né? A raquete principalmente. Agora há pouco tempo, ali na prainha, acho que uns 2 meses atrás, andou dando uma quantidade muito grande de cavala, de xerelete. Lá, infelizmente, na minha praia, lá no Pontal, eu estou com uma certa dificuldade de pescar. Mas na prainha, na Praia dos Anjos, 2 dias agora mataram graçainha, mataram olete. Mas a quantidade de pescado diminuiu bastante. Mas eu acredito que não é só por causa também da grande quantidade de embarcações. A pesca ela está muito concorrida. Então, antigamente não tinha, só os barcos de boca aberta que matavam lula. Hoje tem 300 caicos na Praia Grande, todo dia matam lula. E está dando, graças a Deus, está dando para todo mundo matar. Graças a Deus. Fora o que tem aí por fora. Isso, né? aí, fora o que tem aí por fora. Porque tem muito barco grande em volta, em outras regiões. Tem barco industrial também, né? Barco industrial. Aqui, pelo menos, a gente não tem mais esse problema, mas onde cerca, de onde o peixe vem, ainda tem muita coisa. Tem bastante peixe, bastante mesmo. Gente, vamos para mais um intervalo. O papo tá ótimo, não tem que tá passando rapidinho, assim, que é bom que a gente vê que tem história para contar. Hoje a gente fazendo essa homenagem ao pescador, vamos falar de alguns nomes aqui importantes da história da pesca de Arraial do Cabo. Claro que Dudu é um desses nomes também, afinal de contas são quase 50 anos de atividade no mar, de amor ao mar, né? Então a gente vai fazer um intervalinho rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Então, Dudu, a gente está de volta aqui com o Dudu de Nardim, podcast Calado, e agora chegou a hora da gente falar dessa gente aí, Gessé, Chulico,
Doc, Kim Caperó, Parró, Jamil. Vamos falar dos pescadores clássicos e históricos aqui, que você conheceu, que você ouviu histórias de Arraial do Cabo, afinal de contas, essa homenagem é a eles. É, é, é um prazer muito grande poder hoje estar sentado aqui no seu podcast, falar sobre essas pessoas. Essas pessoas, a cultura de Arraial do Cabo, ela precisa ser preservada. E a gente agradece muito a vocês por essa oportunidade da gente poder falar sobre essas pessoas. Que eu tive o prazer, a satisfação de conviver com essas pessoas. Parró, Gessé Teixeira, Geteme, Gessé Teixeira de Melo, Gamaliel, meu pai Nardinho. O Doc o Doc era uma pessoa que já pescava de barco, né? Sim. Mas a gente tem o Tony de Eurídice, tem o Jamil ali, tem Quinho de Caela, tem Abel. E caramba, a gente, poxa vida, eu tive essa oportunidade de pescar com essas pessoas. E naquela época, eu duvido que você falasse um palavrão perto dessas pessoas. Daniel Barreto, eram pessoas assim que eles viviam exclusivamente da pesca. Eles cuidavam das canoas dele como se fosse, sei lá, a vida deles, né? Eles cuidavam da rede, eles cuidavam de tudo, porque eles dependiam exclusivamente daquela pesca. Diferente, por exemplo, eu tinha uma vida paralela de Uhum. pescador e outras atividades, né? Você estava lá se estressando no banco. Também no banco eu fui diretor de esporte, fui Daqui a pouco, secretário de calma, daqui a esporte. pouco ele vai falar sobre Isso, essa parte, outro isso. lado da vida dele. Então, é muito bom. Hoje, Gessé morreu tem um ano e pouquinho, né? Gessé, o irmão dele, Gamalho, o, é, o Tony de Eurídice ainda está vivo, graças a Deus, acamado, mas está vivo. O Jamil, que eu acho que é um pouco mais novo, também está na atividade. Mas a gente fica muito triste, ao mesmo tempo honrado de poder falar sobre essas pessoas. Essas pessoas marcaram uma história linda de Arraial do Cabo, que é a história de pescador. Né? Arraial do Cabo é uma cidadezinha, uma ilha cercada por morros e águas, e essas pessoas elas mostraram para a gente o que é viver da pesca. Né? Meu pai trabalhava num lugar, mas nos intervalos dele ia lá e pescava, vivia também da pesca. Então, a gente fica assim muito feliz em saber de que essas pessoas, a gente conviveu com essas pessoas durante longos anos. Várias vezes eu acordava de madrugada, ia para a casa do Parró, lá que eu pescava na canoa dele, e a gente tomava um cafezinho com ele, depois a gente ia pescar e trabalhava, todo mundo muito trabalhador, todo mundo muito responsável. E a gente fica muito feliz em poder falar nesse momento de hoje sobre o passado dessa turma. O café não pode faltar. Nunca, nunca faltou café, nunca. Pescador. E eu era muito engraçado, porque era muito jovem, eu era assim Ela fala muito que era ele que ativo. fazia o café também, Não, Guilherme. não, não, não. Da canoa do Parró, não. Mas eu era assim, a gente tinha uma padaria ali do SIC, que funciona até hoje, e a gente ia para lá, o padeiro abria a porta da padaria, não, do ladinho onde ele fazia o pão ali, para a gente comprar o pão. E eu sempre comia aquela bisnaga, porque na época não era esse pãozinho francês. Comia, levava aquela bisnaga e passava, exatamente. e eu comia uma bisnaga daquela todas as vezes que eu ia pescar. Essa nova geração não faz ideia do que é uma É. bisnaga. Como é que pode, né? Impressionante. Olha que eu também não é tanto tempo assim. Como é que as memórias vão se perder? Então, quando a Renata, o Rodolfo, o time da Barco, me convidou para fazer aqui o Calado, foi uma honra. Como é a gente poder contribuir um pouquinho para preservar essa memória, essa história de Arraial do Cabo. Conta uma história assim inusitada que tenha passado com você, ou que você tenha presenciado com aquela coisa, pô, não dá para acreditar que isso aconteceu. Tem alguma? Caramba, assim, Fabiano, lembrar de uma história dessa,
Você quer dizer da pesca Da em si? pesca, eu tô no mar lá, como é que pode isso ter acontecido? Não sei, virou o tempo. Uma Não, história curiosa. eu vou te contar aqui, tava pescando eu, Bado, e um grande amigo nosso que era dono de uma pousada Gênesis. Cara, parceirão também. E a gente estava lá, daqui a pouco, tinha alguns caicos, a gente na lanchinha do Bado. Daqui a pouco, rapaz, quando a gente viu, o cachalote passou arrastando assim no. Só deu tempo da gente levantar, se assustar. Ele do nada passou encostado, mas encostado, arrastando na lanchinha mesmo. A gente levou um susto ali, né? A gente levou um susto ali mas aí, por Deus, não aconteceu nada demais, porque é um peixe que de repente fez aquilo ali, não sei porquê, não sei se para se coçar, não sei se pensando que era um outro pescado, né? E eu também, a gente às vezes, a gente chegava de noite e quando existe a mudança de tempo à noite, né? Quando está para entrar no noroeste, o peixe começa a se alvoroçar e o peixe pega com uma facilidade muito grande. Aí eu estava pescando lá no Francês, estava eu, acho que um irmão meu e um rapaz que pescava comigo. Daqui a pouco a gente começava a olhar, o tempo vindo lá, e os raios, né? E ali o peixe pegando, a anchova pegando. Quando a gente foi ver, meu irmão, aí já não dava tempo mais nada. Era o noroeste, o famoso noroeste, que é o vento de 10, 15 minutos, que ele vem acabando com tudo. Puxa a garateia, e a garateia agarrada, eu não tive disso. Fui lá e passei a faca, e a gente torcendo, porque a gente só estava com uma garateia, torcendo para o barco não aconteceu alguma coisa no motor. Porque se acontece alguma coisa no motor, sem uma outra garateia substituta, a gente ia passar um sufoco danado. Aí quando a gente chegava no Buqueirão, o mar já estava muito agitado, aí a gente passava, graças a Deus, a gente passava e vinha embora direto, aí já estava a família esperando a gente lá na praia, preocupado com alguma coisa. Um dia também, eu pescando na Arrependida, à noite, aí a chuva começou a pegar, e a gente olhava assim, o jazz. Aí, meu Deus do céu. Ah, meu amigo, teve uma hora que, ó, vamos parar, junta o peixe, aí até juntar o peixe, passar o peixe, a corda na boca do peixe, para botar no... Começou aquela tromba d'água. Rapaz, olha, Fabiano, eu subia 3 metros e descia 2, porque aí vinha aquela cachoeira, aquela água vindo, a gente subia, daqui a pouco descia escorregando, porque lá era muito íngreme. E arrependido. Não, e era arrependido, irmão. Olha, eu já passei muito sufoco, mas muito sufoco no mar. Mas nunca deixei de ser alegre pescando, nunca deixei. Nunca. E nessa hora, vale a minha Nossa Senhora, vale a São Pedro. Não, eu já sou um homem temente a Deus. Aí eu pedia para todos os santos, pedia para Deus, pedia para todo mundo. Vamos falar de pesca de lula? Porque afinal de contas é uma tradição, a gente teve o festival agora, né? Da lula, que já é um acontecimento, inclusive esse ano aí com uma grande produção de shows, etc e tal. A pesca da lula, o que representa, como é que funciona? A gente sabe que tem alguns pescadores, eu conheço inclusive alguns deles, que os dedos, aquela tinta, não sai não, né? Ali eu acho que aquela lula, por exemplo, se você bota a mão num balde de lula, aquilo parece ter um ácido, é uma coisa muito forte. Né? Aquilo queima suas mãos todinha. Você está pescando lula? Porque antigamente a gente pescava lula, como que a gente pescava lula? Não tinha zangarejo. Zangarejo é de uns anos para cá. Mas a gente acordava, quando dava lula, eu pescava todos os dias, como eu te falei, eu tinha um fogareiro dentro do barco. A gente saía de manhã cedinho para guardar um lugar para pescar à noite. Por exemplo, na ponta do focinho, tem a gente chama da primeira poitada. Às vezes os caras ficam lá 3 meses. Maracanã, né? Às vezes ficava 3 meses lá, rodízio, sistema de rodízio, para não perder o lugar. Banco do Brasil, né? Banco do Brasil. Banco do Brasil, aquilo lá era um caixa forte. Então a gente acordava de manhã cedo, deu lula, a gente ia para lá, fazia a poitada, ficava lá o dia todo, normalmente ficava uma pessoa só no barco, aí você ia lá, catava um mexilhão, ou pescava, fazia ali na hora, para chegar à noite você poder pescar à noite. Aí quando você... não, isso na ponta do focinho, né?
o sistema de rodízio. Os caras ficavam trocando um barco pelo outro, um barco pelo outro, um barco pelo outro. Só saíam quando dava maresia. Aí tinha que sair para poder... Porque aí não aguentava ficar por causa do mar. Eles aguentavam até quando podia, entendeu? Mas a pesca, a tradição da lula era isso aí. A gente tinha um lampião na época, não tinha lâmpada, Não era. como tem hoje. Tem Qual hoje. é a função da luz A claridade atrai o peixinho. Sim. O peixinho. E com o peixinho, que a gente chama de comedoria, a lula vem comer o peixinho. E ela vem também na claridade. Então a pesca da lula é só noturna. É só noturna. De dia não tem. Já pescamos muita lula de dia. Tem período que ela pesca que ela pega nos angarejos de dia. Mas de rede, igual a gente tinha tradição, a gente botava uma vara de 5, 6 metros na proa, outra vara de 5, 6 metros na popa. Botava uma rondana na ponta, passava um cabinho e botava uma rede com uma chumbada e você ficava com o cabinho ali. Quando a lula vinha na claridade, aí a gente falava assim, bota em cima, bota em cima. Você puxava a pontinha, a rede suspendia, aí você secava a rede, que a gente dizia, secou a rede, botava a rede e botava a lula para dentro do barco. Entendeu? E como é que você sabe onde a lula está? Que é época? Como é que é isso? É período, por exemplo, quando a lua está clara, a lula pega mais do lado da Praia Grande. Quando a lua já está mais escura, aí é lá da ponta do focinho, bufador, Mas é o ano inteiro? Não. É mais o verão até abril da lula. Até abril da lula. Mas aí tem que... Você já tem as manhas, tem que ter o lugar certinho. Tem. Não vai ficar andando o mar inteiro atrás da lua. Esse ano, eu e meu sobrinho, a gente conseguiu um gerador para pescar. Porque quanto mais claridade, mais atrai a lula. O ano passado, a gente pegou muito menos lula do que esse ano. Porque a gente não tinha um gerador. A gente tinha lâmpada. E esse ano, como a gente tinha gerador, a gente matou essa quantidade muito grande. Matamos janeiro, fevereiro e um pouco do mês de março, a gente pegou uns 500 quilos de lula, eu e meu sobrinho. Eu tenho essa curiosidade. Como é que pesca a lula? É uma redinha? No anzol? São várias atividades de pesca de lula. Tem a pesca de rede, que é a pesca tradicional de gancho da Praia Grande. Antigamente se pescava na Ilha do Farol, mas agora a quantidade é muito inferior ao que pegava antes. Mas na Praia Grande você faz o gancho, quando a lua está clara, você faz um gancho e deixa o espaço pela praia, porque a lula vem normalmente pela beira da praia. Ela vem ali, chega ali e fica no saco da rede. Depois elas vão e puxam a rede. Tem a pesca de rede, de barco, que é essa rede que eu te falei agora, do bambu, que a lula vem atraída pela luminosidade e puxa a rede e pesca. E tem a de zangarejo. A de zangarejo você pesca uma lula de cada vez. Você pesca... eu já cheguei a matar 250 quilos de lula pescando de uma em uma. Eu e um cara de caiaque. E quanto tempo para isso? Esse dia a gente amanheceu o dia. Mas quando está assim pegando legal mesmo, quando chega assim até meia-noite, você mata 150 quilos quando pega legal. Você consegue pegar 150 quilos. Porque tem normalmente que ter disposição. Tem que gostar, porque é uma coisa que cansa. Imagina, você o tempo todo pescando ali, tirando uma, entendeu? E a tinta, aquela tinta tem que tirar na hora? Não tira, sabe por quê? Porque normalmente, você quando está pescando, por exemplo, de zangarejo... Mas ela solta. Ela solta. Aí você pega a lula... É um método de defesa, inclusive. Justamente. E o engraçado, quando a gente leva a pessoa a primeira vez para pescar, a gente fala assim, olha, quando você ferrar uma lula, quando você puxar, você olha para ela para ver se ela não vai pular. Quantas vezes eu já levei as pessoas? E a lula, quando ela sai do mar, a defesa dela é jogar aquela tinta. Aí suja a cara do cara, suja a roupa do cara. E é muito engraçado. Tá vendo como é que é pescador? Maldade do pescador. A maldade do pescador. Isso aqui no podcast Calado, a gente vai para o último bloco daqui a pouquinho. Eu queria já prestar essa homenagem que a gente já está prestando a todos os pescadores de Arraial do Cabo que não desistem, como o Dudu de Nardim, que não desistiram e estão aí influenciando e podendo compartilhar com a gente, mas influenciando
as futuras gerações que a gente vai falar delas daqui a pouco. Então vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Então, essa edição do Calado fazendo a homenagem aos pescadores, né? Dia 29 de junho é o Dia do Pescador, dia também que celebra São Pedro, né? E eu tô aqui com o Dudu de Nardinho. A gente vai falar um pouco, né, de uma figura. Já falamos de várias figuras e eu queria aproveitar também o, o Felipe Barreto, nosso cineasta aqui, que tem o Tempo Antigo, que é o filme dele. A gente vai ver algumas imagens também. Queria que você falasse um pouco de Chulico, então, que é um dos personagens do filme do Felipe. É, parabéns, Felipe, aí pela sua produção, tá? Honrando aí a família tradicional que também você tem, né? Do nosso amigo Felipe. E o Chulico era uma figura assim muito legal, muito engraçada. Ele era assim uma atração à parte, porque ele era uma pessoa idosa, né? Um pescador idoso, pouco esclarecido, mas muito brincalhão. E não ligava para nada. O Chulico às vezes a gente tinha que chamar Chulico em casa também para poder ele acordar para ir pescar. A família toda dele também era de pescadores. E era assim, uma figura muito engraçada, gostava de trabalhar, né? E a gente fica muito feliz. Eu até tinha esquecido de falar o nome do Chulico, mas o Chulico é uma memória viva aí que a gente não pode esquecer De jeito das nenhum. coisas da pesca, a gente não pode esquecer de falar do Chulico. Ele chegou para mim, olha, garoto, olha, garoto, quando você estiver pescando, que der o relâmpago azul entre o céu e o mar, você, ó. Aí eu fui com o meu primo, esse primo já morreu. Estava lá pescando no dia de ó. Encheu a Tabatua. Aí quando deu o relâmpago, entre o céu e o mar, eu aí disse, ó, Bibi, deixa eu falar assim, Bibi, né? Eu tô com uma dúvida, não aguento mais, mentira. Ah, mas não tá à toa, não. Vambora, não aguento, não. Ó, você crê que não é isso, eu não morri. Quase que nós não entramos no buqueirão. Um jeito que caiu. Um aqueceu logo, né? A gente está falando de tanta gente aqui que já passou, né? Infelizmente. E quem está vindo? Como é que você avalia e está vendo essa nova geração de pescadores? Pessoal mais jovem. Estão empolgados, não estão? Ainda tem futuro? Como é que é isso? Fabiano, a gente fica muito triste porque o que atraía a gente para a pesca, além de eu gostar, era o retorno financeiro, Sim. né? A gente tinha um retorno financeiro. Como eu te falei, eu trabalhei no banco, larguei o banco para voltar a pescar, porque na época tinha pescado, mas hoje não tem esse atrativo, Uhum. né? Eu tenho uma equipe da minha canoa lá no Pontal, que a gente, de 4 em 4 dias, a gente vai lá para pescar e a gente tem dificuldades. A gente tem dificuldades. Agora a gente foi, domingo agora foi nosso, nós não fomos, justamente por causa do vento. Uhum. Mas 4 dias antes de domingo, na quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, quarta-feira, porque eu chego lá cedinho, a gente leva um café, a gente leva um leite, a gente espera a padaria abrir do Zezé lá para a gente comprar o pãozinho para levar uma manteiga. Aí um Não é menino, mais a bisnaga? não é mais, agora é um pãozinho francês. Aí a gente tem um rapazinho, Otacílio, levou uma torta salgada. Aí o dia está clareando lá, eu faço vídeo, mando para todo mundo. Fiz uma foto do café para mostrar para as pessoas que a pesca ela não pode ser Não pode morrer. esquecida. Mas, como eu te falei, nós estamos há 8 meses que a gente não mata peixe. Como é que você vai manter uma pessoa agora que quer começar a pescar, incentivar ela a pescar se não está dando um retorno financeiro? Então, é muito complicado. É muito complicado. A gente fica triste em saber que as pessoas idosas estão indo embora, as tradicionais da pesca estão indo embora, e a gente não está conseguindo renovar. Nós temos muitos jovens que estão pescando. A Praia Grande tem dado algum peixe, na prainha tem dado algum peixe. Agora, essa época
da tainha nas prainhas está fazendo com que as pessoas voltem, Ah, tá. E a mas temporada tá aí até julho, né? mas a nossa pesca, ela está muito escassa e a gente não está conseguindo renovar com novos pescadores. Isso é preocupante, é muito preocupante, entendeu? O que que você acha que falta? Falta incentivo, falta. Eu acho que legislação, a gente tem até uma Não, legislação legislação, bem é, eficiente, né? o que a gente sabe hoje, por exemplo, a gente estava aqui nas prainhas agora, eu saí no meu barco num sábado, eu saí no meu barco e eu estou vendo a canoa, e a gente está acostumado ali, a gente sabe aonde atrapalha a pesca de tainha nas prainhas, a gente sabe que a gente viveu aquilo ali. Só que a gente passou num lugar que a gente sabe que era o limite, tranquilo, que não atrapalharia, mas a lancha do ICMBio foi lá e fez a gente se afastar mais ainda. E a gente fica feliz por isso. Uhum. Não tinha Tá necessidade, tá vendo não esse tinha cuidado, né? necessidade, aonde a gente estava passando, da gente recuar, mas a gente entendeu perfeitamente que a lancha do ICMBio estava ali fiscalizando e protegendo o pescador. Sim. Né? A gente tem visto aí outros tipos de pesca, as traineiras às vezes atrapalham um pouco, mas elas reconhecem o erro dela, depois a gente vai lá e conversa, se resolve. Porque a pesca de canoa, de borçada, de remo, é a pesca mais difícil que tem, porque você espera o peixe chegar. Diferente do caico, diferente do barco de boca aberta, diferente da traineira. Né? A pesca da canoa de borçada, você espera o peixe chegar ali. Então, se você tiver alguém atrapalhando, vai acabar. E é Né? secular, é milenar. Inclusive, a reserva foi criada para proteger Justamente por a causa pesca de canoa. da pesca artesanal. Eram quantas canoas na época? Eu não sei se a memória vai te trair agora, mas eram quantas canoas? Hoje são poucas em atividade, né? Olha, vou Chegou a te ter dar um exemplo. 200 canoas, Vou te né? dar um exemplo. Na Praia dos Anjos, na época nossa, eram 12 canoas. Na prainha devia ter mais umas, sei lá, umas 8, Então, já 12, são 20. Na Praia do Pontal, 4, 24. E na Praia Grande, acho que mais umas 15, 39, vamos dizer 40 canoas. Uhum. Né? Hoje, na Praia Grande, se pescam 3 ou 4 canoas, é muito. Parece que é um sistema lá que as canoas foram deteriorando. Né? Na Praia dos Anjos, deve ter acho que umas 3 canoas, 4 canoas só no máximo de pesca. Na Praia do Pontal, mantém-se as 4. Mantém-se as 4. As 4 na Praia do Pontal. E na prainha, eu soube que poucas canoas também pescam. Entendeu? Porque recentemente você estava lá na Aremac, e a gente fez manutenção das canoas da praia da Praia do Pontal. Sim. E tiveram algumas reformas de outras praias também. Ainda bem, porque o pescador Porque hoje senão já seria menos ainda. menos ainda. É. Menos ainda. Vamos falar de política? Vamos. A gente está quase encerrando. A gente está quase encerrando o podcast. O Dudu foi vereador por 3 mandatos de 2000 a 2012. O que te levou para a política e o que você tirou de positivo, de negativo? Como é que você avalia esse período? Fabiano, como eu te falei, meu pai era assim, uma pessoa que ele se dedicava muito à família. Ele queria ver. Pra você ter ideia, eu tentei fazer educação física. Meu pai falou: não, você não vai fazer educação física, você não vai sair de Arraial do Cabo, não. Mesmo assim, eu fui lá, fiz prova, fiz habilidade específica, e acabei não passando para fazer faculdade, porque ele entendia que a gente tinha que tomar conta dos negócios Sim. dele. Né? Meu pai tinha um Então, quantos problema. irmãos? Nós somos 6, temos agora 4. Somos 4 irmãos. E a nossa família sempre foi assim, uma família. Se a gente se encontrar 10 vezes na rua, a gente se abraça e beija 10 vezes. Que bom, né? É normal a família. Treta sempre. Né? Mas a gente sempre foi assim, muito unido. Senão A não é minha mãe, família, né? Fabiano, pra você ter ideia, a minha mãe, eu garoto, às vezes acordava com a minha mãe com um paninho molhado, passando pano no meu pé para limpar meu pé. Olha, Você vê assim o cuidado. carinho que a gente foi tratado. Meu pai nunca me deu um tapa. Era só aquele olhar. Meu irmão, uma vez eu briguei com meu sumia. irmão, meu irmão mais velho, Everaldo. Eu briguei com meu irmão, mas quando chegou em casa, minha mãe, olha, Everaldo e Dudu brigaram. Ah, é? Botou os dois, falou qual foi o motivo. Ah, tá.
Se abraça, se beija agora, pede perdão um ao outro. E não pede não, pai. Não, ele não pede não, entendeu, irmão? Então, meu pai, eu entrei na política obrigado pelo meu pai. Ele queria ter, porque ele sempre foi um político. Meu pai era o cara, ele ajudava todo mundo. Na minha família tem uma tradição de ajudar muita gente, de ajudar mesmo. Eu sempre fiz mutirão, Até de hoje, né? arrecadar. Eu tenho um meninozinho, o Theo, que graças a Deus está se recuperando. Fiz uma campanha agora para o garoto. Teve o Lucas lá, que a gente construiu a casa para o garoto lá, construiu uma casa. Eu fui lá para levar uma cama hospitalar e a gente acabou construindo uma casa. Nós construímos uma casa. Isso que é Teve um VAR, o importante. pescador, por várias vezes a gente fez movimento para reformar a casa do pescador lá. E a gente sempre foi assim, não é por causa de política. Sim. Eu não sou mais candidato a nada, mas continuo fazendo bem, porque eu acho que é importante isso, a gente querer fazer o bem para É poder. ser humano. Isso aí, justamente. Não tem sentido eu estar todo domingo na missa se eu não tiver um coração aberto para ajudar. Com certeza. Eu sou um cara muito temente a Deus, tenho orgulho de dizer que eu sou um cara que vivo para minha família, para os meus amigos, para o Deus que eu sirvo, Com entendeu? certeza. Então meu pai um dia falou, você vai ser candidato a vereador. Eu falei, eu já não estava mais como bancário, e eu acabei sentado lá numa mesa, me lancei candidato a vereador. O que eu Falei, estou fazendo aqui? O que eu vou fazer? E meu pai sempre teve muita gente que lhe ajudava, e eu acabei sendo o 9º mais votado do município, 11º mais votado do município, mas não consegui alcançar a legenda. Sim. Depois eu fui o 5º mais votado na outra eleição. Fui o 5º mais votado do município e meu partido fez 3 vereadores. Foram justamente os 3 mais votados. Acabei ficando de fora. Nossa. Na outra eleição, eu fui o 3º Agora mais vai. votado no município. Meu partido não fez legenda e eu acabei não sendo vereador. E com isso as pessoas dizendo, poxa, Dudu merece, Dudu merece, Dudu merece, Dudu merece. Aí eu acabei assumindo um cargo, eu fiz um trabalho lindo como secretário de esporte, chegamos a ter 1.500 garotos fora das ruas, né? A gente chegou a ponto de a gente acompanhava, tinha uma equipe maravilhosa. Arraial do Cabo hoje é a capital mundial do mergulho. Sim. Porque eu tenho isso registrado, a Confederação Brasileira de Pesca e Desporto Subaquático me fez essa homenagem. Bonito. Eu fiz a primeira Copa Estado de Rio de Janeiro, onde saiu a seleção brasileira para disputar o Sul-Americano no Chile. Daqui nós fizemos um processo seletivo e daqui saiu a seleção brasileira para disputar o Sul-Americano no Chile. No outro ano fizemos um brasileiro. Daqui saiu a seleção brasileira para disputar o Mundial na Croácia. Depois fizemos um outro brasileiro que serviu como seletiva para a Copa das Américas, que foi em Arraial do Cabo com 9 países. Olha. E depois eu consegui trazer um Mundial para Arraial do Cabo, com 19 países. E Arraial do Cabo se transformou na capital mundial do mergulho. Né? Eu fiz o primeiro troféu Lubrax de praia na Praia Grande, tinha 300 motos. E em função do grande sucesso, o Carlinho Romagnoli, que era o coordenador desses eventos, falou, Dudu, eu tenho um grande evento para você. Vou levar a 5ª etapa do Brasileiro de Motocross. Nós trouxemos os melhores pilotos do Brasil. Eu e Nino, um cara de Jarinu, de São Paulo, ficamos construindo uma pista natural lá na vila 1 mês e meio. Nós fizemos uma pista natural com arquibancada, com heliponto, com tudo. Com tudo. Fizemos ali a 5ª etapa do Brasileiro de Motocross. Trouxe 2 brasileiros de enduro de regularidade, mas eu tinha escolinha de futebol, de futsal, de vôlei, de taekwondo, de capoeira e de jiu-jitsu. Os melhores atletas das nossas escolinhas, a gente sorteava bolsa de estudo do CCAA. O dono do CCAA apreciava nosso trabalho e doava a bolsa de estudo para a gente sortear. Os garotos faziam exames periódicos na Diagnocel, que era um laboratório que tinha ali no sindicato. E em função desse trabalho lindo que nós fizemos, eu consegui ser o vereador mais votado da cidade. Com merecimento. Bom, Dudu, eu acho que a gente não podia prestar essa homenagem ao pescador, nesse mês do pescador, nesse podcast, né? Não podia ser uma melhor pessoa. Eu, desde o começo, falei com o Ronaldo. Ronaldo, traz o Dudu, porque realmente é uma homenagem a ele também. A gente não pode deixar
morrer. Então, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para todos os nossos espectadores, para todos que estão nos assistindo no mundo inteiro, né? Porque a gente está pelo YouTube, a gente está pelo Spotify, alcançando o mundo inteiro. E parabéns mais uma vez pela tua história. Ah, que bom, Fabiano. Eu que agradeço essa oportunidade. Parabenizar vocês pela iniciativa, agradecer a sua produção aí pelo carinho. E dizer que eu já fui bancário, já fui diretor, já fui secretário, já fui vereador, mas nunca deixei e nunca vou deixar de ser pescador. Um dia eu era muito amigo do desembargador Melo Porto, e um dia eu fui para o Rio resolver uma situação e liguei para ele, vem aqui no Jockey Club almoçar comigo. Aí eu fui, estava com um cara que eu comprei um carro dele, cheguei lá, o cara, eu falei, eu quero falar com o Melo Porto. Você não pode entrar porque tem que ser de terra. Tá. Aí desci no elevador. Quando eu estou descendo no elevador, ele me ligou. Dudu, você está onde? Eu falei, estou no elevador, estou sentado. Não, vem para cá agora. E quando ele me levou na mesa onde ele estava, com grandes figuras, com o desembargador, não ia sentar para almoçar com qualquer pessoa, né? Claro. Estava lá com só nego. Aí ele foi e me apresentou. Isso aqui é Dudu, meu vereador de Arraial do Cabo. Eu falei assim, não, hoje é quarta-feira. Eu sou vereador terça e quinta. Fora isso, eu sou pescador. E eu tenho orgulho de dizer que eu tenho sangue de pescador. E a gente também tem muito orgulho. E a gente fica feliz de ter essa oportunidade que vocês estão dando hoje, da gente falar da nossa categoria. A gente tem muito orgulho de poder contar essa história. Então, o podcast Calado fica por aqui. Parabéns a todos os pescadores e pescadoras de Arraial do Cabo para as futuras gerações. E até o próximo. Você acha que é calado, mas tem muito pra contar. Entre risos e segredos, ninguém vai te calar. No fone ou no carro, a conversa vai rolar. Podcast Calado, é só dar o play pra escutar.